primeiro pensamento, né, que veio, a primeira ideia que veio sobre fazer um trabalho desse, foi, claro, durante as aulas de filosofia, no curso de ética. E no curso de ética a gente vê muitas das questões como Aristóteles, sobre os problemas da humanidade, os problemas da ética e como se fazer essa discussão. Pesquisando, olhando esse tema, eu comecei a ver a importância da discussão do problema da falta de cuidado com a natureza. Que sem esse cuidado não existe, de certa forma, uma vida ainda no planeta. Então, a discussão do cuidado com a natureza, ela não engloba somente o indivíduo, o ser humano, ou muito menos somente a natureza. Ela engloba toda a sociedade e da criação como um todo. Essa discussão da natureza se dá de dois modos, em dois âmbitos. O primeiro âmbito, que é aquele mais conhecido, aquele mais tradicional também, que é o âmbito do meio ambiente, da natureza, da discussão da importância do cuidado com a fauna e a flora, que é, digamos, o que a gente consegue enxergar mais, tanto nas mudanças climáticas, quanto no alto consumo de bens materiais, de matéria-prima, no descarte também desses bens materiais, de processos que seriam naturais para o meio ambiente, mas por conta da ação humana estão sendo acelerados, estão prejudicando a natureza, estão prejudicando esse cuidado com o planeta. Essa é a primeira discussão, né? Esse é o âmbito do meio ambiente. Já o segundo âmbito, aquele mais desconhecido e do qual até o Hans Jonas ele quer trabalhar, é o âmbito social, é o âmbito do indivíduo e da sociedade como um todo. Então, quando ele vai trabalhar uma filosofia extra-humana, ele quer se distanciar dessa visão clássica da ética, de onde que é só o indivíduo, do pode e não pode, e começar a olhar problemas que são mais atuais, problemas que não englobam somente um indivíduo, não englobam somente o homem, mas que conseguem englobar toda a criação, todo o mundo, a natureza como um todo, desde o animal, desde a fauna, da flora e até mesmo o ser humano e a sua vivência no meio ambiente. Então, a importância de se discutir esses dois pontos é eminente, é claro, porque a sociedade hoje, o mundo já não consegue mais viver de um modo que consiga estar de acordo, consiga estar em harmonia com esses dois âmbitos. O homem, por conta das suas atitudes, não vive mais em harmonia com a natureza e muito menos em harmonia consigo mesmo. E quando ele se distancia disso, ele se distancia do seu natural, ele se distancia dele mesmo. Então ele não consegue mais encontrar um meio de caminhar. Por isso os problemas da sociedade, por isso os problemas do meio ambiente. Então todas essas questões foram me aparecendo durante o estudo do Hans Jonas, durante o estudo de outros filósofos, até mesmo no estudo do Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, trazendo todas essas discussões para o âmbito mais contemporâneo, não se fechando somente ao estudo filosófico, mas também olhando para uma visão prática da filosofia. A questão do problema, dessa raiz, do descuidado com a natureza, com o meio ambiente, com o social, ela já é muito mais antiga do que o homem ele imagina. Ela não é um problema contemporâneo. O Hans Jonas ele traz vários desses contextos históricos, mas assim como o Papa Francisco e até mesmo o Hans Jonas, eles ainda trazem pontos e questões que são mais anteriores à criação do homem, à formação da sociedade, à compreensão do homem como um ser, como um vivente, como um indivíduo. O Hans Jonas ele vai colocar o problema, a raiz do descuidado com a natureza, quando o homem ele faz esse movimento antropológico de colocar-se no centro de tudo, ele também se coloca como dono daquele meio ambiente, como dono de toda a criação. Assim como no pensamento de Francis Bacon. Ele defende a ideia do desenvolvimento do homem a partir da ideia de que o homem ele tem o direito de usar de todos os meios para se desenvolver. E ele coloca essa defesa de poder usar esses meios a partir de que o homem é o único ser capaz de compreender, de raciocinar todos esses meios. E Hans Jonas ele critica esse movimento. Ele critica esse pensamento, porque o homem ele não é dono da criação e do meio ambiente, ele faz parte. E sim, ele é o único ser capaz de raciocinar e de compreender como esses movimentos funcionam. Porém, isso não o faz digno, isso não o faz capaz de ser dono de tudo isso. Só o faz ganhar uma responsabilidade maior ainda sobre esses meios.
então ele não é dono, ele é somente um mantenedor. Já o Papa Francisco, ele também continua com esse meio, com essa visão do problema antropológico, mas voltando até mesmo por uma questão teológica, o Papa Francisco ele vai citar o exemplo do pecado original, onde Adão e Eva, no momento em que cometeram o pecado original, da ganância, de quererem ser igual a Deus, então, neste momento, eles se distanciaram de Deus. Então, eles se distanciaram da experiência divina, da experiência transcendental e começaram a olhar só para si, começaram a olhar somente para as suas vontades. E através desse movimento das suas vontades passa a se tornar também um movimento antropológico e por conseguinte. Então, o movimento antropológico, um dos problemas mais contemporâneos que ele tem é o do consumo. É do alto consumo de bens materiais, de matérias-primas, consumo de energias, consumo de bens próprios, como de equipamentos eletrônicos e o alto descarte que o homem mesmo gera. A tecnologia, assim como cita Hans Jonas, ele foi um início desse problema. O Papa Francisco também cita a tecnologia como esse problema. E Hans Jonas ele vai colocar como fato histórico as revoluções industriais. Quando o homem ele deixa de usar o trabalho manual do homem e passa a criar máquinas, passa a criar objetos que são capazes de reproduzir esse trabalho que era somente manual do homem. E da mesma forma o Papa Francisco, ele diz que o autodesenvolvimento das tecnologias também desenvolveu no homem esse pensamento de dominação sobre a natureza. Então o homem achou-se capaz de não só possuir tudo, mas de fazer tudo. Então as tecnologias, elas permitiram sim ao homem criar esse pensamento. As tecnologias sim, elas prejudicaram muito a sociedade nesse pensamento e no desenvolvimento ético. Porém, elas ainda assim podem, com muita certeza, ajudar no desenvolvimento e na proteção dos meios, na proteção e no cuidado com a natureza. E isso pode ser colocado, por exemplo, como na medicina, os diversos equipamentos médicos, diversos estudos que existem dentro da medicina, dentro dessas tecnologias, que podem permitir ao homem caminhar e ajudar no cuidado com o indivíduo, na cura de doenças, na prevenção de doenças. Então, a tecnologia, ela não é só um causador, não é só um problema. O mau uso dessas tecnologias é o problema. Então, a relação entre o Papa Francisco e o Hans Jonas, ela pode ser eminente para aqueles que estudam os dois temas num mesmo viés e no mesmo âmbito, no âmbito filosófico, por exemplo. No âmbito teológico, de outro exemplo, podem se mudar os exemplos e as comparações. Porém, por mais que sejam pensadores de épocas um pouco diferentes, mas ainda são contemporâneos e ainda assim eles seguem um pensamento, uma linha de raciocínio único para ajudar a humanidade nesse caminho do cuidado com a natureza. O Papa Francisco, ele antes de entrar na vida religiosa, ele fez a formação dele em Química e trabalhou muito tempo também nessa área. Então ele não fala simplesmente de um parecer teológico, de um parecer religioso, mas ele fala também do conhecimento que ele sempre teve com o estudo da química, com o estudo dos organismos vivos. Então ele traz também essa carga junto com ele. Ele vai escrever a carta Laudato Si sobre os cuidados com a casa comum, mas por ser um documento contemporâneo, um documento de certa forma único na sua integridade. Mas durante a construção do texto, ele cita muitos textos teológicos, muitas encíclicas, e ele cita também muitos fatos históricos. Então não é um pensamento contemporâneo só da Igreja. Então, por mais que Hans Jonas e o Papa Francisco, dois pensadores que viveram em épocas de certa forma parecidas, eles tiveram sim a sua vivência, têm a sua formação também voltada para essa área da ecologia, para essa área da natureza, eles trazem sim respostas parecidas, respostas que caminham pelo mesmo olhar. Quando os dois pensadores discutem essa importância, essa relação, eles querem olhar para o cuidado individual, para o cuidado social e que resultantemente, que consequentemente vão alcançar o cuidado natural, o cuidado com todo o meio ambiente. A mensagem mais importante
para o jovem no meio desse cuidado com a casa comum está no seu olhar com a coletividade, com o social. Nós somos sim seres individuais, cada um com as suas personalidades, cada um com os seus meios. A mensagem que fica para o jovem na importância desse cuidado é olhar-se como um membro, como um cuidador, mas não como um cuidador do seu próprio bem, como tirando resultados só para si, mas olhando para o bem comum, olhando para as futuras gerações.